Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Confeitaria Sem Segredos. Nesta aula, nós aprenderemos dois recheios muito utilizados em bolos para casamento: o recheio de nozes e recheio de ameixas. Nós faremos esses recheios da maneira mais clássica. Esses recheios antigamente eram muito utilizados e praticamente todos os bolos eram sempre iguais. Bolo de casamento ou era de nozes, ou era de ameixa, ou era dos dois. Então nós vamos fazer os dois recheios, são bem simples e vocês poderão utilizar essas receitas em diversas outras preparações. Vocês podem fazer rocamboles, bolos no pote, bombons, porque são recheios bem firmes e a gente consegue inclusive fazer bombons e trufas com esses recheios. Vamos aos ingredientes? E para os nossos recheios, nós utilizaremos um leite condensado, 395 gramas de leite condensado, 20 gramas de margarina, 200 gramas de creme de leite, esse creme de leite de caixinha, sem soro, 70 gramas de nozes picadas, uma lata de leite condensado fechada, essa lata será cozida na pressão, então a lata tem que estar já sem o rótulo e fechada, tá? 100 gramas de ameixa seca, 200 ml. Bom, agora que nós já vimos os nossos ingredientes, tudo que nós vamos utilizar, vamos começar a preparar os nossos recheios. Eu tenho aqui o meu leite condensado na lata, tem que ser de lata, porque nós vamos fazer, na verdade, cozinhar até virar um doce de leite. Vocês podem utilizar doce de leite já pronto, o que vocês preferirem, tá? Ou vocês podem fazer dessa forma, podem fazer o doce de leite na panela, como vocês preferirem. Eu gosto de fazer assim. Então, eu vou colocar essa lata para cozinhar na panela de pressão. Tem que colocar imerso em água, a água até cobrir a lata de leite condensado. Cobrindo a lata de leite condensado, você deixa na panela de pressão, liga o fogo. Quando começar a pegar pressão, conta em 25 minutos e pode retirar que já vai estar pronto. Não abra a lata quente, tá? E também não tenham cuidado para manusear, para tirar de dentro da panela, tá bom? Então eu vou levar esse daqui para pressão e a gente já vai preparando as outras coisas. Bom, o doce de leite nós utilizaremos com ameixa. A ameixa que eu tenho aqui, ela ainda tá com caroço, tá? Ameixa seca. Antes de retirar o caroço, de picar, o que nós vamos fazer? Pegamos a água, 200 ml de água aproximadamente, e vamos colocar aqui na nossa ameixa até cobrir. Não precisa ficar muito tempo. Vai ficar apenas o tempo em que a gente estiver cozinhando o nosso doce de leite. Quando o doce de leite estiver pronto, que a gente for utilizar, aí nós vamos tirar essa água e vamos picar todas essas ameixas, tá bom? Nós deixamos a nossa ameixa já descansando na água para poder hidratar. Depois nós vamos picar e misturar no nosso doce de leite. Enquanto isso, nós vamos fazendo o outro recheio. Eu tenho aqui a minha panela de fundo grosso. Aí nós vamos fazer aqui basicamente um brigadeiro de nozes, tá? E aí nós vamos fazer da seguinte forma: colocamos o leite condensado, colocamos a manteiga, margarina, né? E as nozes.
Nós vamos apenas misturar aqui. E aí, nós levamos no fogo. Fogo baixinho, quando começar a soltar do fundo da panela, nós desligamos o fogo e vamos acrescentar o creme de leite. Então, quando estiver dando ponto, eu mostro para vocês. Nós estamos mexendo aqui, é o leite condensado, as nozes e a manteiga. Ele já tá quase chegando no ponto, começou a borbulhar. Então, aqui ele começa a engrossar e vai começar a soltar do fundo da panela. Tá vendo? Então, ele começa a soltar com facilidade do fundo da panela. Aqui a gente vai esperar ele engrossar só mais um pouquinho. Já tá quase bom. O cheiro desse recheio é maravilhoso. Cheirinho bem gostoso de nozes. Lembrando que nós utilizaremos a nossa massa saborizada de nozes também. Então, aqui já tá no ponto, tá vendo? Desgruda bem fácil do fundo da panela. Nós já podemos desligar o fogo e adicionar o creme de leite. Aqui está o nosso brigadeiro, né, de nozes. Aqui já bem grossinho, ainda não tirei da panela, ainda tá quente. Nesse ponto, o que que nós vamos fazer? Eu vou acrescentar o nosso creme de leite e vou mexer. E aqui está pronto. A gente vai levar esse recheio para gelar. Enquanto isso, nós preparamos o outro. Bom, nós já preparamos o nosso brigadeiro de nozes e o doce de leite, que é o leite condensado cozido na pressão, também já está pronto. Então, enquanto esfria, o que que nós vamos fazer? Vamos preparar as ameixas. Aqui, o caldo ficou já mais escuro, a água. O que que nós vamos fazer? Nós utilizaremos essa água, vamos escorrer e utilizaremos a água para fazer a nossa calda, para regar o bolo. E as ameixas nós vamos picar, tá bom? Agora, nós vamos escorrer aqui esse caldo da ameixa. Lembrando que esse caldo, ele será aproveitado para nossa calda, tá? Para regar o bolo. E aqui nós vamos picar as ameixas, lembrando que elas ainda estão com caroço, tá? Você pode já comprar elas sem caroço, não tem problema. Então, aqui, nós tiramos o caroço e já vamos picando as nossas ameixas. Pica bem pequenininho. Para que a gente possa misturar. E quando misturar no doce de leite, as nossas ameixas, elas fiquem por todo o bolo. Se a gente picar pedaços muito grandes,
Na hora que nós formos rechear o bolo, vai ter alguns pedaços que vai ter bastante ameixa e alguns pedaços do bolo não vai ter. Então, quanto menor a gente picar, melhor. Agora que estamos já com as nossas ameixas já picadinhas, nós vamos pegar o nosso leite condensado, que foi cozido. Aqui ele ainda tá um pouquinho morno, tá? Não tá totalmente frio. O ideal é que vocês deixem a lata esfriar bastante para evitar algum acidente, alguma coisa assim, tá? Então, olha a consistência, 25 minutos de pressão, tá? Ficou uma consistência bem legal. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou adicionar as ameixas aqui no nosso doce de leite e o recheio já vai estar pronto. Esse recheio é bem simples. Nós poderíamos fazer também geleia de ameixa e utilizar, poderíamos fazer de várias maneiras. Poderíamos, em vez de utilizar o doce de leite com as ameixas, poderíamos inverter o processo, utilizar essas ameixas picadas e fazer o mesmo processo que nós fizemos com as nozes, como um brigadeiro de ameixa, e adicionar o creme de leite depois e colocar as nozes no doce de leite, tanto faz. Dá para fazer de várias formas e de todas elas ficam muito boas, tá? Se vocês simplesmente quiserem fazer diferente, inverter o processo aqui já fica legal. Então, vamos adicionar todas as nossas ameixas aqui no doce de leite. E mexer bem. Aqui vocês podem já comprar a ameixa sem caroço também, não tem problema. Quem utilizar a ameixa em calda não precisa fazer o processo que nós fizemos aqui de hidratar a ameixa. Eu gosto sempre de mostrar dessa forma, porque aí vocês já aprendem da maneira mais difícil. Quando forem fazer da maneira mais fácil, vai ser mais tranquilo ainda. Bom, nossos recheios estão prontos. Já tenho aqui o meu doce de leite com ameixa, tá? A consistência tá bem legal. Bastante ameixa. E aqui o nosso recheio de nozes. Ele já tá endurecendo, mas como ainda tá quente, ainda tá meio molinho. Não precisa ficar com medo de adicionar o creme de leite, tá? Pode colocar o creme de leite a quantidade que nós passamos para vocês na receita, uma caixinha mesmo de creme de leite, porque aqui nós faremos um bolo montado com pasta americana. Então, esse recheio ele vai ficar mais firme, mas vai ficar bem cremoso para a gente poder espalhar. A pasta americana, o segredo do bolo é fazer fatias de bolo mais finas e fazer pequenas camadas de recheio. Quanto mais fatias de bolo nós fizermos, mais fácil será a montagem do bolo com relação a prensar, a fazer a montagem em si. As camadas ficam mais bonitas e nós vamos intercalar esses dois recheios, tá bom? Então, esse recheio aqui ainda vai para a geladeira, tem que firmar um pouquinho, esse não precisa, já tá bom. Nós temos aqui também a calda, onde foi hidratada a ameixa. Nós utilizaremos essa calda para regar o bolo. Para regar o bolo, nós ainda adicionaremos aqui, colocaremos uma canela em pau, colocaremos cravo e colocaremos um pouquinho de açúcar. Levamos para o fogo baixo, mexe um pouquinho e vai estar pronto.
Aí nós só coamos e já regamos o bolo com essa calda. Ela vai ficar bem com gostinho da ameixa. A nossa massa que nós utilizaremos será a massa saborizada de nozes. Então ela já vai ter um gosto bem forte de nozes, o recheio também. Então vai ficar divino. Vai ficar um bolo de noiva o mais tradicional possível, tá bom? Vamos então reservar esses recheios e nós na próxima aula já aprenderemos a montagem. Não se esqueçam de tirar todas as dúvidas de vocês logo aqui abaixo do vídeo, deixar os seus comentários, suas sugestões. Não se esqueçam também do nosso grupo no WhatsApp, podem tirar todas as suas dúvidas, eu responderei pessoalmente e quero muito saber o que vocês estão achando das nossas aulas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.